Bem-vindo ao podcast 1844. A apresentação: Washington Araújo. Começamos hoje uma série de podcasts com o título Diários da Quarentena. E hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020, leio no jornal britânico The Guardian a opinião de António Guterres, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Ele diz que a recuperação da crise do coronavírus deve nos conduzir a um mundo melhor. E diz também: devemos garantir uma resposta suficientemente global e coordenada à pandemia e construirmos resiliência para o futuro. O artigo de opinião de Guterres é tão interessante, tão bem escrito, com ideias tão vigorosas, que achei melhor compartilhar com todos vocês. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: somente juntos o mundo poderá enfrentar a pandemia de Covid-19 e suas consequências incríveis. Em uma reunião virtual de emergência, na última quinta-feira, os líderes do G20 deram passos na direção certa. Ainda estamos muito longe de termos uma resposta global coordenada e articulada, que atenda à magnitude sem precedentes do que estamos enfrentando. Longe de achatar a curva da infecção, ainda estamos bem atrás dela. A doença, o novo coronavírus, levou inicialmente 67 dias para infectar 100 mil pessoas. Em breve, 100 mil pessoas e mais serão infectadas diariamente. Sem uma ação concertada e corajosa, o número de novos casos quase certamente chegará a milhões, levando os sistemas de saúde ao ponto de ruptura, de colapso. As economias em uma queda livre e as pessoas em desespero, com os mais atingidos com ainda mais força. Devemos nos preparar para o pior e fazer tudo para evitá-lo. Aqui está um chamado à ação de 3 pontos, baseado em ciência, solidariedade e políticas inteligentes, para podermos enfrentar o pior que está por vir. Primeiro, suprima a transmissão do Covid-19, do coronavírus. Isso requer testes agressivos e precoces e rastreamento de contatos, complementados por quarentenas, tratamento e medidas para manter os socorristas em segurança, combinados com medidas para restringir movimentos e contatos. Tais medidas, apesar das interrupções que causam, devem ser mantidas até que surjam terapias e uma vacina. Fundamentalmente, esse esforço robusto e cooperativo deve ser guiado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, um órgão da família das Nações Unidas, pois países agindo por conta própria, como devem ser para o seu povo, não farão o trabalho para todos. Segundo, ter que lidar com as devastadoras dimensões sociais e econômicas da crise. O vírus Covid-19 está se espalhando como fogo e provavelmente se moverá rapidamente para o hemisfério sul do planeta, onde os sistemas de saúde enfrentam limitações e restrições, onde as pessoas são mais vulneráveis e milhões
vivem em favelas densamente povoadas ou em assentamentos lotados para refugiados, além de milhares de pessoas deslocadas internamente dentro de seus países. Alimentado por tais condições, o vírus pode devastar o mundo em desenvolvimento e ressurgir onde foi anteriormente suprimido. Em nosso mundo interconectado, somos tão fortes quanto os sistemas de saúde mais fracos. Claramente, devemos combater o vírus para toda a humanidade, com foco nas pessoas, especialmente as mais afetadas: mulheres, idosos, jovens, trabalhadores com baixos salários, pequenas e médias empresas, o setor informal e grupos vulneráveis. As Nações Unidas acabaram de emitir relatórios documentando como o contágio viral se tornou um contágio econômico e estabelecendo o financiamento necessário para enfrentar os choques. O Fundo Monetário Internacional declarou que entramos em uma recessão tão ruim quanto ou bem pior do que em 2009. Precisamos de uma resposta multilateral abrangente, equivalente a uma porcentagem de 2 dígitos do Produto Interno Bruto global. Os países desenvolvidos podem fazer isso sozinhos, e alguns realmente estão fazendo isso. Mas devemos aumentar massivamente os recursos disponíveis para o mundo em desenvolvimento, expandindo a capacidade do Fundo Monetário Internacional, o FMI, nomeadamente através da emissão de direitos de saque especiais e de outras instituições financeiras internacionais, para que possam, assim, injetar recursos rapidamente nos países que deles precisam. Sei que isso é difícil, pois as nações aumentam os gastos domésticos em quantidades recordes. Mas esses gastos serão em vão se não controlarmos o vírus. Operações bancárias, conhecidas como swaps, coordenadas entre bancos centrais, também podem trazer liquidez para economias emergentes. O alívio da dívida também deve ser uma prioridade, incluindo renúncias imediatas aos pagamentos de juros para 2020. Terceiro, recupere-se melhor. Simplesmente não podemos voltar para onde estávamos antes do Covid-19, com sociedades desnecessariamente vulneráveis a crises. A pandemia nos lembrou, da maneira mais severa possível, do preço que pagamos pelas deficiências nos sistemas de saúde, nas proteções sociais e nos serviços públicos. O Covid-19 destacou e exacerbou as desigualdades, sobretudo a desigualdade de gênero, revelando a maneira pela qual a economia formal foi sustentada por um trabalho de assistência invisível e não remunerado. O Covid-19 destacou também os desafios contínuos de direitos humanos, incluindo o estigma e a violência contra as mulheres. Agora é a hora de redobrar nossos esforços para construir economias e sociedades mais inclusivas e sustentáveis, mais resilientes diante de pandemias, mudanças climáticas e outros desafios globais. A recuperação deve levar a uma economia diferente,
Nosso roteiro continua sendo a Agenda de 2030 e as metas de desenvolvimento sustentável. O sistema das Nações Unidas está totalmente mobilizado, apoiando as respostas dos países, colocando nossas cadeias de suprimentos à disposição do mundo e defendendo um cessar-fogo global. Acabar com a pandemia em todos os lugares é um imperativo moral e uma questão de interesse próprio, como ficou bem claro. Nesse momento incomum, não podemos recorrer às ferramentas usuais e rotineiras. Tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias. E conclui o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o seu artigo para o jornal britânico The Guardian. Enfrentamos um teste colossal que exige ação decisiva, coordenada e inovadora de todos e para todos. É bastante alentador e nos conforta bastante poder voltar a ler os documentos emitidos pela instituição máxima da fé Bahá'í no mundo, a Casa Universal de Justiça. Pois bem, em 1985, a Casa Universal de Justiça emitiu um documento que ficou conhecido como a Promessa da Paz Mundial. Isso foi no mês de outubro de 1985. E essa era uma mensagem, uma carta dirigida por ela a toda a humanidade sobre o tema da paz mundial. Por oportuno, sinto a imperiosa necessidade de compartilhar com os ouvintes alguns excertos, alguns parágrafos deste importantíssimo documento. A Casa Universal de Justiça escreveu, abre aspas, a primeira questão a resolver é como o mundo presente, com o seu padrão enraizado de conflitos, pode transformar-se em um mundo onde prevaleçam a harmonia e a cooperação. A ordem mundial só pode ser fundada sobre uma consciência inabalável da unidade da humanidade, uma verdade espiritual que todas as ciências humanas confirmam. A antropologia, a fisiologia e a psicologia reconhecem uma só espécie humana, ainda que infinitamente variada, no que se refere aos aspectos secundários da vida. O reconhecimento desta verdade requer o abandono dos preconceitos, de todos os tipos de preconceitos, relacionados com a raça, a classe social, a cor da pele, a crença religiosa, a nacionalidade, o sexo e o grau de civilização material. Em suma, de tudo aquilo que faz com que as pessoas se considerem superiores umas às outras. A aceitação da unidade da humanidade é o pré-requisito fundamental para a reorganização e a administração do mundo como um só país, como o lar da humanidade. A aceitação universal deste princípio espiritual é essencial para o êxito de qualquer tentativa de estabelecer a paz mundial. Deveria, portanto, ser universalmente proclamado, ensinado nas escolas e constantemente reafirmado em todas as nações, como preparação para a transformação orgânica da estrutura da sociedade que isso implica.
Do ponto de vista Bahá'í, o reconhecimento da unidade exige nada menos que a reconstrução e a desmilitarização de todo o mundo civilizado. Um mundo organicamente unificado em todos os aspectos essenciais da sua vida, do seu mecanismo político, da sua aspiração espiritual, do seu comércio e das suas finanças, da sua escrita e do seu idioma, e não obstante tudo isso, infinitamente variado quanto às características nacionais das suas unidades federadas. Ao expor as implicações deste princípio cardeal, Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í, comentou em 1931 que, longe de se fundamentar na subversão dos alicerces da sociedade existente, ele procura alargar a sua base e remodelar as suas instituições de maneira consoante com as necessidades de um mundo sempre em transição. Não pode estar em conflito com nenhuma obrigação legítima, nem minar qualquer lealdade essencial. O seu fim não é abafar a chama de um patriotismo são e inteligente nos corações dos homens, nem abolir o sistema de autonomia nacional que é tão indispensável como o freio dos males da descentralização excessiva. Não desconsidera, tampouco tenta suprimir, a diversidade da origem étnica, do clima, da história, do idioma e da tradição, do pensamento e dos costumes, que diferenciam os povos e as nações do mundo. Ele exige uma lealdade mais ampla, uma aspiração maior que qualquer outra que jamais animou a raça humana. Insiste em que os impulsos e os interesses nacionais sejam subordinados às necessidades de um mundo unificado. Repudia a centralização excessiva, por um lado, e, ao mesmo tempo, nega qualquer tentativa de uniformidade. O seu lema é a unidade na diversidade. Em outro excerto, a Casa Universal de Justiça, nesse mesmo documento, de outubro de 1985, escreveu: os aspectos dominantes deste problema já tinham emergido no século XIX, quando Bahá'u'lláh apresentou pela primeira vez as suas propostas para o estabelecimento da paz mundial. O princípio da segurança coletiva foi por ele exposto em declarações dirigidas aos governantes do mundo. Conforme Shoghi Effendi observou acerca do seu significado. O que podem significar essas palavras poderosas, escreveu ele, senão a limitação inevitável da soberania nacional irrestrita como prólogo indispensável à formação da futura união de todas as nações do mundo? Alguma forma de superestado mundial há de evoluir, a cuja autoridade todas as nações do mundo cederão de boa vontade todo e qualquer direito de fazer guerra, certos direitos de cobrar impostos e todos os direitos de possuir armamentos além do necessário para a manutenção da ordem interna nos seus respectivos domínios. Tal Estado incluiria dentro de sua órbita um executivo internacional capaz de exercer a autoridade suprema e indiscutível sobre qualquer membro recalcitrante da comunidade. Um parlamento mundial, cujos membros seriam eleitos pelo povo nos seus respectivos países e cuja eleição
seria confirmada pelos respectivos países e um Supremo Tribunal, cujas decisões teriam efeito compulsório, mesmo no caso das partes envolvidas não concordarem em submeter voluntariamente as questões à sua consideração. Uma comunidade mundial em que todas as barreiras econômicas seriam permanentemente demolidas e definitivamente reconhecida a interdependência do capital e do trabalho, em que o clamor do fanatismo religioso e das lutas religiosas teria sido silenciado para todo sempre, em que a chama da animosidade racial teria sido finalmente extinta, em que um código único de direito internacional, produto do juízo ponderado dos representantes federados do mundo, teria como sua sanção a intervenção imediata e coercitiva das forças combinadas das unidades federadas. E, finalmente, uma comunidade mundial em que a fúria de um nacionalismo caprichoso e militante teria sido transmutada numa consciência permanente da cidadania mundial. Assim é, em seus traços mais largos, a ordem prevista por Bahá'u'lláh, uma ordem que virá a ser considerada como o mais belo fruto de uma era em lenta maturação. A implementação destas medidas de longo alcance foi indicada por Bahá'u'lláh. Haverá de chegar o tempo em que a necessidade imperiosa da convocação de uma vasta e ampla assembleia de homens será universalmente percebida. Os governantes e os reis da terra terão de tomar parte dela e, participando nas suas deliberações, deverão considerar métodos e meios capazes de assentar os fundamentos para a paz maior, mundial, entre os homens. A coragem, a determinação, a pureza de motivos e o amor desinteressado de um povo por outro, todas as qualidades espirituais e morais necessárias para a efetivação desse passo supremamente importante em direção à paz, estão concentradas sobre a vontade de agir. E é no sentido de despertar a vontade necessária que é preciso proceder a um exame sério da realidade do homem, isto é, do seu pensar. Compreender a relevância desta potente realidade é também apreciar a necessidade social de atualizar o seu valor singular através de consultas francas, serenas e cordiais, e de agir a partir dos resultados desse processo. Bahá'u'lláh chamou insistentemente a atenção para as virtudes e a indispensabilidade da consulta como meio para a ordenação dos afazeres humanos. Ele disse: a consulta confere maior consciência e transforma as conjecturas em certezas. É uma luz brilhante que, no mundo escuro, ilumina o caminho e guia. Para tudo existe e continuará a existir um estágio de perfeição e maturidade. A maturidade do dom do entendimento é manifestada através da consulta. A própria tentativa de alcançar a paz mediante a ação consultiva por ele proposta pode produzir um espírito tão salutar entre os povos da terra que nenhum poder se oporia a um resultado final triunfante. E continua a Casa Universal de Justiça, em sua mensagem A Promessa da Paz Mundial, de outubro de 1985. A falta de unidade é um risco que as nações e os povos da Terra já não podem mais suportar. As consequências são demasiado terríveis.
para poderem ser contempladas, demasiado óbvias para requererem qualquer demonstração. O bem-estar da humanidade, escreveu Bahá'u'lláh há mais de um século. A sua paz e segurança são inatingíveis, a não ser que e até que a sua unidade seja firmemente estabelecida. Ao observar que toda a humanidade está gemendo e ansiando por ser conduzida à unificação e assim terminar o seu martírio secular, Shoghi Effendi acrescentou ainda que a unificação da humanidade inteira é a etapa distintiva da qual a sociedade humana atualmente se aproxima. A unidade da família, da tribo, da cidade-estado e da nação foram sucessivamente tentadas e completamente estabelecidas. A unidade do mundo é agora a meta em direção à qual a humanidade aflita se encaminha. O processo de formar nações já chegou ao fim. A anarquia inerente à soberania estatal aproxima-se de um clímax. Um mundo em amadurecimento deve abandonar esse fetiche, reconhecer a unidade e a universalidade das relações humanas e estabelecer de uma vez por todas o mecanismo que melhor possa concretizar este princípio fundamental da sua vida. Conclui assim a Casa Universal de Justiça. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Sonoplastia e edição de áudio Shahin Nasrabadi. Vinhetas Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844@gmail.com.